queremos te agradecer por esse momento e pela tua presença aqui em nosso meio, Senhor. Somos profundamente gratos pela tua presença, a tua ministração, o teu consolo, o teu conforto em nossa vida, Senhor, e por esse privilégio de pararmos aqui durante esse momento para nos deleitarmos em tua presença. Nós vamos abrir e ler tua palavra e nós carecemos que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê, Senhor, a alegria de entendê-la e de aplicá-la à nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Pai. Perdoa nossos pecados, em nome de Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 1. Eu vou ler todo o Salmo, você me acompanha, mas eu vou tratar hoje dos versos 4 a 6. Nós tratamos na semana passada dos versos 1 a 3. Hoje nós vamos tratar dos versos 4 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo, irmãos, ele é muito claro na sua divisão, não é? É uma divisão muito natural. O salmo aqui ele expõe para mim e para você os dois caminhos por qual a humanidade anda, caminha. Isso aqui está claramente aqui. Existem hoje no nosso mundo dois caminhos: o caminho da impiedade, que eu falo aqui como aqueles que negam a Cristo, e o caminho da piedade, aqueles que são chamados por Cristo, que amam a Cristo, adoram a Cristo e lutam para caminhar por meio dos seus princípios, da sua palavra. E assim nós podemos dividir a humanidade nesses dois caminhos. Isso é muito claro: os filhos de Deus e os filhos do diabo, ou os filhos de Deus e os filhos rebeldes. A Bíblia trata disso de uma forma muito clara e traz vários sinônimos para pontuar esses dois caminhos. Nós vimos na semana passada, não é, o caminho do justo. O justo aqui não é aquele que faz justiça com as próprias mãos. O texto não está dizendo isso. O justo aqui é aquele que foi justificado por Deus e ele entende que ele depende de Deus para viver e caminhar em seus caminhos. Esse aqui é o ponto. Então nós vimos na semana passada os seguintes subtemas dos versos de 1 a 3. O caminho do justo é um caminho apertado que conduz à felicidade e é um caminho de negação. Fala aqui de não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então é um caminho que ele vai negar a sua vontade, não é? E de participar, não é? Desse contexto social e mundano que ele cerca. Então ele nega isso, ele não quer fazer parte disso. Então é um caminho, um caminho de negação, não é? O próprio Cristo diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É a mesma coisa que o Salmo 1, verso 1 está dizendo. Se somos chamados por Cristo, se fomos convertidos por Ele, nós não temos uma outra opção. A nossa opção é negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Esse é o caminho que o Salmo chama a gente a andar por ele. 2. Nós vimos também que o caminho da felicidade está fundamentado na submissão prazerosa à palavra de Deus. Olha o que diz aqui, o verso 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. Então, para esse justificado em Cristo, Deus começa a descortinar a realidade de Deus por meio da sua palavra, e ele vai ter prazer
em ler a sua palavra para conhecer mais a Deus. Então o seu prazer está ali em conhecer a Deus e andar conforme Deus determinou que ele andasse. Esse é o caminho da felicidade. E terceiro, o caminho da felicidade está na completa dependência da fonte de vida. Está no verso 3 aqui. O que diz o verso 3? Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Isso é o quê? Não é? A felicidade desse justificado, não é? Está completamente dependente da fonte de vida. E quem é a fonte de vida aqui? A fonte de vida é Jesus Cristo. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Então hoje nós vamos estar vendo aqui o contraste, não é? Do caminho dos ímpios. Por que, irmãos, o Salmo pontua dessa forma? É interessante isso aqui. Por que ele faz esse contraste aqui? Por algumas razões, mas a básica é para que o leitor e o ouvinte da época entendesse os dois caminhos e se posicionasse em qual caminho ele deve andar. Para nós, a igreja, é a mesma coisa. O Salmo primeiro, ele abre o saltério, ele abre o livro dos Salmos e vai nos mostrar em todos os Salmos, do Salmo 1 ao Salmo 150, que existem dois caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. O Salmo vai mostrar isso em todos os seus aspectos. Cada Salmo vai pontuar isso e vai chamar o leitor e vai exortar o leitor a caminhar pelo caminho justo, pelo caminho de Deus. Então hoje a nossa pregação vai estar na segunda parte do Salmo, do verso 4 ao verso 6. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O verso 6 aqui é um resumo do Salmo. Ele vai dizer: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então Deus conhece os dois caminhos, tanto o caminho do justo como o caminho dos ímpios. Conhecer aqui significa que Deus sabe o começo, o meio e o fim da vida, tanto de um como de outro. Na sua onipotência, na sua onisciência, Ele sabe qual vai ser o fim de cada um desses, né, desses personagens que andam, né, por esses caminhos. Aqueles que andam com Cristo terão um fim de graça, de glória, eternamente na presença de Deus na Nova Jerusalém. E os ímpios, os que negam a Deus, terão um fim doloroso e horroroso no inferno, né, amargando a justiça de Deus eternamente. O Salmo 1 revela as virtudes das pessoas justas, justificadas em Cristo, que meditam na sua lei, e mostra também as consequências desastrosas das pessoas ímpias, aquelas que rejeitam a lei do Senhor. O Salmo, nos versos 4 a 5, revelam o caminho dos ímpios. Como é esse caminho? O próprio Salmo revela. É o caminho da infelicidade. É um contraste com o caminho da felicidade. Bem-aventurado, feliz. Essa palavra quer dizer isso. Então aqui vai mostrar o mal-aventurado, né? Esse seria o contraste, a oposição. É o caminho da felicidade, da infelicidade, e também o caminho da destruição. A infelicidade significa situação desagradável, frustração intensa, sensação de que não está completo, íntegro, há algo sempre faltando. Então isso é o caminho, isso é a palavra infelicidade. É aquela sensação de que nada está bom, está sempre faltando alguma coisa, eu não me sinto completo no que eu faço, no que eu vivo, no que eu sou. Então isso provoca uma infelicidade existencial muito grande, muito grande. E também é o caminho da destruição. O que é isso? Significa demolição e morte, porque esse caminho, tudo que nós vamos colocar na mão, não vai
não vai sustentar, não vai ficar, vai desmoronar, vai cair, vai se destruir. Não é? É como o saco sem fundo, você nunca consegue encher o saco, está sempre tudo indo embora. Porque não há fundamentação em Deus, em Cristo, na sua palavra. Não é? Esse é o caminho, não é, dos ímpios. Qual é a causa da infelicidade e da destruição no contexto do Salmo? Qual é a causa da infelicidade e destruição dos ímpios? O próprio Salmo responde no verso 2: não há prazer em Deus e nem em contemplá-lo em sua lei. Não há. Há uma profunda rejeição de tudo que se chama Deus. Tudo que se chama Deus. Quando eu falo tudo que se chama Deus, irmãos, eu não estou aqui pontuando apenas a Escritura. Ela é o fundamento disso. Mas você rejeita, você deforma a criação a um modo que você acha que deve ser. Esse é o ponto. E na nossa sociedade hoje é muito claro essa inversão dos valores. Muito claro. E muito visível quando você diz que homem não é mais homem e mulher não é mais mulher. Porque o homem pode querer ser mulher e a mulher pode querer ser homem. E isso se torna natural. Isso é uma inversão dos valores e uma rejeição profunda a Deus que criou homem e mulher. É nesse contexto, né? É por aí. Além das filosofias que negam, que dizem que a religião não vale nada, que a igreja não vale nada e que só faz atrapalhar a história. Há quem diga e quem pontue, que diga que Deus está morto e a igreja é seu túmulo. Então são essas pessoas, né, que caminham por esses caminhos, que caminham por essas concepções de vida, não é? Que não têm sustentabilidade, são infelizes e vão demolir tudo que está ao seu redor. O verso 4 começa assim: os ímpios não são assim. O salmista faz um contraste profundo entre a vida do justo e a vida do ímpio, entre a conduta de vida do justo e a conduta de vida do ímpio, entre as consequências da conduta de vida do justo e as consequências da conduta de vida dos ímpios. A questão contrastante é real e clara para o salmista. Ele observa o mundo à sua volta e persegue os dois caminhos por onde a humanidade caminha. Por isso que ele escreve um salmo tão perfeito como esse aqui. Além da inspiração de Deus, ele vê tudo isso aí. Por onde o povo, por onde as pessoas estão caminhando, não é? E isso aqui é muito interessante, porque o salmo vai nos exortar, vai nos mostrar, vai nos dizer qual é o melhor caminho. E nós temos a responsabilidade de, a partir do conhecimento dessa verdade, tomar a posição de caminhar por esse caminho. Jesus Cristo faz a mesma leitura e, assim como o salmista chama seu povo ao desafio de viver numa conduta de vida que agrade a Deus, Jesus faz a mesma coisa em Mateus 7, 13 a 14. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Então Jesus faz, irmãos, a mesma exortação, a mesma chamada, né, nos evangelhos, proclamando e chamando o seu povo, chamando a sua igreja, não é, a saber se conduzir pelo caminho estreito, porque é esse caminho que conduz à vida. A pergunta é: por que o caminho é estreito? Por que o caminho é estreito, irmãos? Isso é que é interessante, né? Porque existem regras, existem sinais, existem alertas de como nós devemos caminhar por esse caminho. Por que é estreito? Porque nós vamos ter que deixar muita coisa para trás,
muita coisa, talvez todas as coisas nós vamos ter que deixar para trás, aqueles costumes antigos e errados, aquelas tradições, né, antigas e erradas, nós vamos ter que abandonar tudo isso e vamos caminhar só. O caminho é só, é individual, apesar de muitos caminharem por ele, mas o trajeto é seu, é pessoal. A palavra diz: negue-se a si mesmo, olha só como é escrito o caminho, tome a sua cruz e siga-me. Há um negar-se a si mesmo, há um tomar a cruz e há um seguir a Cristo. Por isso que é estreito. Há duas palavras desse texto de Mateus 7, 13 a 14, que definem o caminho dos ímpios, muito claro. A primeira palavra é a porta larga, isto é, entram todos os que não aceitam, os que não são de Deus, então cabe todo mundo lá dentro. A porta é larga, não é? A porta é larga, a chamada é larga, não é? Não há nenhum porteiro ali exigindo a carteira e perguntando a idade, se pode entrar, se não pode entrar, não há nenhuma fiscalização, é uma porteira aberta. Segundo, o caminho é largo, a porta é larga e o caminho é largo, isso é oferecido de tudo nesse caminho, que não tem nada a ver com Deus. É oferecido a idolatria, é oferecido a imoralidade, é oferecido o poder e a fama, coisa que no caminho estreito nada disso é oferecido. É oferecido o quê? Uma vida de quê? De submissão à palavra de Deus, de adoração a Ele. É oferecido uma vida de santidade, é oferecido uma vida de humildade, uma vida que não busca riqueza nem fama, mas pelo contrário, que se dá aos outros. É interessante que em Mateus 4, versos de 1 a 11, não é? É um contexto muito interessante que nós podemos aplicar aqui a esse contexto aqui do Salmo 1, versículo 4. O que é que está em Mateus 4, dos versos 1 a 11? Está ali a tentação de Cristo. Cristo foi batizado por João Batista e após o batismo ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E é interessante o objeto da tentação do diabo ali. O diabo oferece fama, poder e riqueza a Jesus Cristo. Três coisas que o diabo oferece a Jesus Cristo, para que Cristo se desvie do caminho de Deus e vá pelo caminho espaçoso. O diabo oferece a Jesus um atalho para o reino de Deus, evitando a obra redentora de Cristo na cruz. Irmãos, se o diabo tentou a Deus nessa perspectiva, imagina nós. E é interessante a forma com que Cristo responde ao diabo, a forma que ele se posiciona. Ele diz: não, o meu caminho não é esse, o meu caminho é o caminho de Deus. Como é que Cristo responde ao diabo? Assim está escrito. Então a gente vê aí que ele meditava dia e noite na palavra de Deus, e a consequência disso é que ele era como árvore plantada junto a água viva e dava o seu fruto na estação própria. A consequência, irmão, desse caminho largo, dessa porta larga, a consequência é a perdição. O próprio Cristo diz isso. É perdição. A palavra perdição no original significa destruição. Destruição no contexto de Mateus 7 tem a ver em não entrar na vida eterna com Cristo, mas perecer eternamente no inferno. A mesma coisa aqui que o Salmo 1 está dizendo: não ande por esse caminho. É esse também o significado do Salmo 1 do verso 6: perecerá da vida eterna com Deus, vivendo eternamente no inferno. Então é o resumo do Salmo. Então, irmãos, na segunda parte do Salmo nós podemos encontrar aqui alguns temas centrais. Primeiro, no verso 4, o caminho do ímpio é um caminho de instabilidade, não tem raízes em si mesmo, não tem fundação, não tem sustentação. É um caminho que
que qualquer sopro de vento leva, vai qualquer sopro de ideologia, de moda, qualquer coisa qualquer movimento espiritual, de religiosidade, isso leva a pessoa, ele acredita e vai indo. São como palha. Os ímpios não são assim como essa árvore plantada viçosa, que dá o seu fruto no tempo certo e que tudo que faz prospera. Os ímpios não são assim, são porém como a palha. Palha. A vida dos ímpios é comparada a uma palha. É um contraste gritante com o verso 3, quando compara o justificado a uma árvore frondosa e frutífera. O que é a palha, irmãos? É uma haste seca de uma planta. Na Bíblia tem o significado de fraco, algo que não tem raiz, sem seiva, sem valor. A consequência de ser como palha é que o vento dispersa. O vento dispersa. Dispersar significa espalhar, ir em qualquer direção. É uma vida sem sentido, é uma vida sem razão, é uma vida sem propósitos, sem raízes em nada. E é justamente isso que o Salmo está dizendo: não vá por esse caminho, porque é um caminho vazio ou sem sentido. A vida do ímpio é uma vida seca, sem vida, sendo levada em qualquer direção. Não há propósito real de vida, não há conteúdo de existência. Irmãos, talvez nós nos enganemos com a aparência. E muita gente se engana achando a grama do vizinho mais verde. Porque você é crente e passa assim os apertos assim, tremendos na sua vida. E você olha para o lado, vê o seu vizinho ali, com tudo prosperando, carro novo, casa nova, viajando para cá, viajando para lá, comendo e bebendo das melhores comidas, e você passando um aperto que não tem como pagar água, não tem como pagar luz, não tem como nem pôr muitas vezes o pão na mesa. E você olha para a grama do vizinho e diz: não, Deus está com esse homem, olha só a vida dele. Irmãos, isso é um engano muito grande. Isso é um erro assim de análise terrível. Quem faz essas análises assim são os próprios que vivem nesse contexto, que tem inveja do seu próximo, tem inveja do outro, tem inveja da prosperidade dos outros. Mas nem toda prosperidade é uma prosperidade que vem de Deus e que não leva a Deus. Esse aqui é o ponto que nós devemos analisar aqui. Se você olhar ao nosso redor, né, e se você pesquisar a riqueza de muitos que nos cercam, são riquezas que vieram por caminhos ilícitos, e são raros, que são ricos e que enriqueceram por caminhos lícitos, caminhos de honra, caminhos de luta, de realmente de trabalhar por isso. E você sabe como é custoso o trabalho, como é custoso. Ninguém enriquece do dia para a noite, não é assim que funciona. Ou você enriquece do dia para a noite de que forma? Ganhando na loteria ou recebendo uma grande herança. Mas a questão é que nós não podemos nos enganar achando que a grama do vizinho é mais verde e a vida dele é melhor do que a nossa, porque não é. Você não consegue penetrar no coração dele. Não consegue, irmãos. Essas pessoas fazem tudo para preencher o vazio dos seus corações. Dos seus corações. Mas como é o caminho dos ímpios? Como é que a gente pode traduzir isso melhor? O Salmo 73, versos 6 a 11, traduz isso com muita clareza. Como é que eles se portam no meio, em nosso meio. O verso 9 do Salmo 73 diz que eles blasfemam contra Deus. Blasfemam mesmo, eles amaldiçoam a Deus. Basta alguma coisa dar errado na vida deles, eles fazem isso. No verso 7 desse mesmo Salmo 73, diz que eles se alimentam da imoralidade e das fantasias dos seus corações. 3, são arrogantes e zombadores no verso 8.
Eles zombam de Deus o tempo todo, eles criticam, eles murmuram, eles zombam, eles fazem chacota, piadas. São violentos no verso 6 do Salmo 73. São violentos, eles se alimentam da violência, da maldade, de ver os outros perecerem, morrerem, serem massacrados, sofrerem. Eles se alimentam do sofrimento dos outros. Haja vista, em nosso contexto, as notícias que estão dando ultimamente aí. A exploração em cima da desgraça, do sofrimento alheio. Caminho dos ímpios. Está vendo como é claro isso? A gente muitas vezes não percebe isso. Está na nossa cara isso aí. E a gente aceita muitas vezes isso. Mas não devemos aceitar isso, irmãos. E quinto, no verso 10. Idolatam-se a si mesmos, se idolatram, se adoram o outro, trocam presentes, favores, lambem uns aos outros. Oh, irmãos, o caminho dos ímpios, né, é marcado pelo prazer mundano. Além de ser uma vida de instabilidade, é também marcado pelo prazer mundano, como vimos aqui no Salmo 73. E terceiro ponto, irmãos, o caminho dos ímpios é marcado pela destruição. Isso aqui é terrível. Olha o verso 5. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem na congregação, nem os pecadores na congregação dos justos. A visão aqui do verso 5 é a visão escatológica do fim, quando Deus vai chegar e vai julgar todas as coisas, vai julgar todas as pessoas. Vai ser assim uma cena portentosa, imensa, porque todos os que nasceram nessa humanidade, desde Adão e Eva até o presente dia que Deus virá, todos ressuscitarão que estiverem mortos. Todos serão ressuscitados. Todos. E todos serão julgados. Todos serão julgados. Porque Deus é justo. Deus é justo. E aqui ele fala, aqui ele diz que o quê? Que os ímpios não prevalecerão no juízo. Não prevalecerão no juízo. Irmãos, é um caminho onde não há esperança eterna. É um caminho que se limita ao aqui e ao agora. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ponto final. Não há qualquer relação com Deus. Em se entregar a Deus, em entender que a vida, né, vem dele e volta para ele. E entender que ele é o Criador, o Senhor de todas as coisas. Que ele é o juiz justo sobre todos. Todos os atos humanos estarão patentes e claros diante dele. E nós vamos ser julgados pelos nossos atos. E eles são os nossos atos que vão nos acusar. E nós vamos entender diante de Deus que nós realmente somos pecadores e merecemos o seu julgamento. Mas há uma diferença aqui, irmãos, entre o justificado em Cristo e aqueles que não são justificados em Cristo. Porque nesse julgamento Deus vai olhar e vai ver que no meio da multidão há uma multidão que está marcada pelo sangue do Cordeiro, que foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, que se arrependeu, que foi salva, redimida por Cristo. Essa grande multidão, ele vai chamar à sua direita e vai dizer: bem-vindo, benditos de meu Pai, porque vocês deram ouvido, acreditaram e creram e se entregaram e se arrependeram dos seus pecados. Mas a grande multidão também, né, vai haver também uma grande multidão que não vai ter esse sinal de Jesus Cristo. E essa multidão vai ser lançada no fogo do inferno e vai viver eternamente, vivendo a plena justiça de Deus. O que o Salmo está nos chamando aqui a uma vida baseada na presença de Deus. Não prevalecerão no juízo.
eles não ficarão de pé diante de Deus, pois não há justificação para eles. Eles rejeitaram o Messias justificador, enquanto viviam na terra vivos. 2. Não ficarão de pé na congregação dos justos, não vão fazer parte da Nova Jerusalém. Não vão fazer parte, porque lá não é o lugar deles. Os ímpios serão excluídos eternamente da cidade de Deus. Da Nova Jerusalém serão excluídos de usufruírem o reino de Deus em sua plenitude. Eles viverão eternamente no inferno. Olha o verso 6, como ele encerra o salmo aqui, mostrando a grande diferença no final da história. Deus conhece o caminho de ambos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. É interessante que o Senhor conhece o caminho dos justos. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Em João 14, de 1 a 14, há um fato extraordinário no contexto desse capítulo. Jesus está revelando aos seus discípulos que sua morte se aproxima. O temor se apodera dos discípulos, mesmo Jesus explicando que receberá a todos no céu, na casa do Pai dele, e prometendo o Espírito Santo. Porém, Tomé se adianta e pergunta a Jesus Cristo: não sabemos para onde o Senhor vai. E são discípulos do Senhor Jesus Cristo. Como podemos saber o caminho? Olha só que coisa linda aqui, irmãos. Aqui mostra a crise de Tomé, ainda não crendo nas palavras de Cristo. Mas a crise de Tomé o lança numa pergunta para se posicionar diante de Deus. Senhor, eu não estou entendendo nada do que o Senhor está dizendo, nem para onde o Senhor vai, e nem que caminho é esse que o Senhor está dizendo é para a gente andar por ele. Então, não sabemos para onde o Senhor vai, e como podemos saber o caminho? Então, o que ele diz? Quem vai me dizer para onde o Senhor vai e que caminho eu devo andar é o Senhor, não sou eu, porque eu não tenho esse conhecimento. Eu não tenho ainda essa revelação plena. Me diz o que é, me diz aonde. A pergunta de Tomé é a pergunta que deveria ser feita por todas as pessoas e também por nós como crentes hoje, porque nós precisamos pregar nós mesmos o Evangelho de Jesus Cristo. A pergunta é: qual o caminho para Deus? O Salmo 1 está dizendo isso, está apontando e dizendo qual é o caminho para Deus. Jesus amorosamente, graciosamente, misericordiamente responde a Tomé e a todos que querem andar pelo caminho de Deus, pelo caminho da bem-aventurança, pelo caminho da felicidade existencial aqui na terra. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é o foco de Jesus aqui? Que Ele é o único que pode levar o pecador a Deus. O que é que o Salmo está dizendo aqui? Está mostrando o caminho que leva o pecador a Deus. A mesma coisa, irmãos. E o meio é Jesus Cristo. Ele é o mediador. Ele é o mediador. Então o Salmo nos coloca como perdidos nesse mundo. E traz aquele que é pastor, que vai buscar a ovelha para trazer a ovelha para o caminho correto, para onde ela deve andar. Está lá no Salmo 23, um pouco mais adiante. O Senhor é meu pastor. Davi entendeu. Ele me faz repousar em pastos. Então, está vendo Deus colocando Davi no caminho onde ele deve andar? O Salmo está apontando isso, como Jesus Cristo aponta isso para Tomé. O que vocês precisam é Deus no coração, e eu posso levá-los
a Ele. O caminho da felicidade e da bem-aventurança, exposto no Salmo 1, começa e termina em Jesus Cristo. Começa com Ele sendo seu Salvador e termina com Ele ressuscitando sua vida para a vida eterna. Olha o verso 6 aqui. Pois o Senhor conhece o caminho do justo. É o caminho da eternidade, da vida com Ele. Não há outro caminho para Deus, só e unicamente Jesus Cristo. Irmão, concluindo a nossa palavra de hoje, o Salmo 1 é uma chamada para que todo pecador, ao entender os dois caminhos traçados pelo Salmo, um de vida e outro de morte eterna, se arrependa e clame pelo perdão em nome de Cristo. Porque todo mundo nasce já nesse caminho de perdição. E não há escolha aqui, a não ser que Cristo nos chame e nos salve. 2. O Salmo, segundo ponto da conclusão, o Salmo nos exorta a não nos aproximarmos de Deus cheio de justiça própria, se achando justo do Salmo, que não precisa de Cristo para ser justificado. Muita gente olha esse Salmo aqui e pensa e entende assim: eu sou justo, sou um cara justo, eu não peco, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço nada disso, eu sou um cara justo. Aí você diz: então tá, então vamos lá, vamos testar aqui a sua justiça própria. Vamos lá, me responda aqui algumas perguntas aqui, se você se enquadra direitinho aqui nesse contexto aqui, né, para ver se você realmente é totalmente justo. Primeiro, você só adora a Deus ou você tem outros deuses em sua vida? Você bota uma fezinha ali no bicho, bota uma fezinha ali na loteria, você tem seu santinho guardado dentro do bolso. Eu tenho, então você já é injusto. Vamos lá, caminhar um pouco mais. Você honra seu pai e sua mãe? Obedece a ele? Você honra mesmo seu pai e sua mãe? Porque se você não honra seu pai e sua mãe, você não vai honrar autoridade nenhuma, porque o princípio aqui é de autoridade. Não, por defeito lá da cidade é ladrão, aquele cara não vale nada. Então você não está honrando, você não cumpriu, você não é justo. Vamos lá, vamos caminhar um pouco mais. Você não mata as pessoas? Não, eu nunca matei ninguém. Que é isso, pastor? Eu sou um cara, eu nem armado ando. E emocionalmente? Você já esculhambou com alguém? Já chamou ele de um monte de palavrão? Atingindo o caráter da pessoa? Eu já fiz isso, não, você está matando a pessoa. Você não é justo. Você não se enquadra aqui no contexto aqui da justiça de Deus. Vamos caminhar um pouquinho mais. Você adultera, você tem até um susto. Fica calado, não fica quieto. Pastor, você sabe que isso é difícil, né? Essa área é complicada para a gente que é homem, né? Você é casado, sou, mas e aí? Pastor, pula a pergunta, faz outra aqui, essa aqui eu não quero responder não. Está vendo? Como é que você adultera, irmãos? O adultério, né, segundo as Escrituras, não é só na ação física, no fato consumado. Só pensar na mulher do outro eu já adulterei. Só pensar numa mulher que passa na minha frente e aquilo me chama atenção, eu já imagino coisas com ela, já adulterei. Quem de nós cumpre cabalmente isso aqui? Vamos caminhar um pouquinho mais. Não furte. Você nunca roubou ninguém? Não, pastor, eu nunca roubei ninguém. Aí eu sou justo. Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho aqui. Você trabalha, qual é a sua carga horária? A minha carga horária é de 8 às 18, tá? Você faz cabalmente o seu horário ali direitinho, cumprindo a regra, você morcega, você enrola, você vai, leva o celular para o trabalho, fica lá no WhatsApp lá o tempo todo. Pastor, então você está roubando o tempo do seu patrão que ele paga as 44 horas, né, semanais no final do mês. Isso é furto.
isso é roubo. Você engana as pessoas, passa a perna nelas, quando você faz algum negócio, você se aproveita das pessoas. Porque hoje no nosso meio, irmãos, pobreza é meio de vida. Já observou isso? Isso é pecado. Isso é furtar os outros. Isso é pecado claro. Então você está vendo? Você não dá falso testemunho, você não fala mal dos outros, ou culpa os outros por uma coisa que você fez. Isso não se parece com a gente. Você não cobiça a casa do seu próximo, olha, a grama dele é mais verde. Não cobiça a mulher dele, o que ele tem, os seus bens. Você está vendo que ninguém se encaixa, irmãos? Então, o justo do Salmo não é aquele justo moralmente falando, porque eu não posso pensar assim. Mas eu tenho que confrontar essa justiça de Deus na sua palavra. Abre lá os 10 mandamentos e se confronta com você aquilo ali. E você vai perceber que você não é justo. Se Cristo não lhe justificar, você é um ímpio que carece de perdão, que carece de misericórdia. É isso que o Salmo está dizendo aqui. Não leia esse Salmo achando que você é o justo dos versos 1 a 3. Não é isso. Mas é esse confronto com as Escrituras que você vai dizer: Senhor, me salva, me livra dessa condição, desse pecado, pelo amor de Deus. Aí Deus vai ter misericórdia de você e vai salvar a sua vida. Alguma aplicação para nós, irmãos, como igreja? O Salmo 1 nos exorta a igreja e os crentes para não cair no engano da religiosidade, achando que se é justo. Por exemplo, anda com Cristo, porém nunca adotou o seu caminho como único e prioritário na sua vida. É um pé na igreja e um pé no mundo. É um pé no mundo e outro pé na igreja. Domingo eu sou um santinho, que bacana. Quando dá segunda-feira eu saio daqui e aí vale tudo. Você é crente, mas ao seu redor, nem sua família sabe que você é crente. Você tem vergonha de dizer que é por aquilo que você faz, mas domingo você é crente na igreja. Não caia nessa esparrela. Isso não é o caminho de Deus. 2. Segunda aplicação. Faz parte da igreja de Cristo, ouve e participa do culto e da programação da igreja, porém nunca deixou Cristo moldar a sua vida. Ele vem para ouvir o que ele quer ouvir e vai embora. Não participa, não se envolve com nada da igreja. Isso não é o caminho de Deus, irmãos. O Salmo está chamando para uma prática viva, vívida com Cristo, dentro e fora da igreja. Terceira aplicação: participa da ceia, comunga com os irmãos, mas não tem uma comunhão comprometida com Cristo e com sua igreja. Você está vendo? Como o caminho de Deus é apertado e estreito, por causa disso aqui, irmãos. Agora, dá prazer? Dá. Envolva-se com Cristo. Envolva-se com Ele. Esse é o chamado do Salmo. Por quê? Porque as promessas, irmãos, aqui de felicidade são claras e patentes. E Deus é justo e fiel à sua palavra. A sua palavra. Jesus nos chama para assim, como Ele se entregou pelo propósito do Pai, morrendo para salvar pecadores na cruz, assim nós, como igreja, como crente, devemos nos entregar ao caminho que Ele traçou para andarmos por Ele, testemunhando a sua salvação e o reino de Deus a todas as pessoas, com integridade e fidelidade. Que Deus nos abençoe e nos ajude para andarmos de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo e sermos pessoas bem-aventuradas por causa de Cristo. Baixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua exortação, pelo Teu conforto, pelo Teu consolo, Senhor. E nós te pedimos, Pai, nos ensina, nos quebrando a andar pelo Teu caminho, Senhor, que é um caminho de certeza, é um caminho de prosperidade espiritual, Senhor, um caminho de felicidade no Senhor, Pai. É um caminho de segurança, de proteção, de consolo, de conforto do Senhor em nossa vida.
Nos dá, Senhor, a sabedoria de dizer não para os prazeres desse mundo, Senhor, para os convites ilícitos, e muitas vezes lícitos, mas que não te agradam. Dá-nos, Senhor, luz e entendimento para entendermos como é prazeroso, como é, Senhor, gostoso, Senhor, meditarmos em Tua palavra, Senhor, e vivermos por meio dela. Abre nossos olhos, revitaliza-nos, Senhor, a nossa vida no Senhor como igreja. E aqueles que nos visitam aqui hoje, Senhor, que não conhecem o Teu nome, Senhor, chama-os para Ti, Senhor, confronta-os para que se entreguem a Ti, Senhor, e que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo e que o amor do Pai esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado por essa terra. Volta, Jesus, volta.